Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é sexta-feira, dia 27 de setembro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. Sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo onde vamos falar de Deus, da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, de riqueza, sabedoria e vida plena, ou seja, de todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Então hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 14 do livro de Samuel, do primeiro livro de Samuel, ou seja, 1 Samuel, capítulo 14, também conhecido como primeiro livro de Reis. Então hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar este capítulo, mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para vocês. Em tudo nós aprendemos. Mas antes de começarmos, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que você reconheça o nosso trabalho e para que a gente possa levar sempre uma mensagem de motivação, de alegria, de paz espiritual, de riqueza e sabedoria para mais e mais pessoas, ok? Então não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu like, aquela mãozinha ali de positivo, aquele sinalzinho de positivo, o seu like, o seu gostei. Ok? Então vamos fazer a leitura de hoje, né? Continuando aqui a história, né? Continuando a nossa história aqui do livro de Samuel, da história de Samuel, do primeiro livro de Reis, e vamos aqui estamos falando atualmente de Saul, Saul que foi eleito, foi ungido por Deus para ser o primeiro rei ali do povo de Israel, ok? Só colocar aqui, 1 Samuel, capítulo 14, que é o capítulo que vamos trabalhar hoje, ok? Então vamos trabalhar esse capítulo aqui, perfeito? Só lembrando que nosso trabalho aqui é sempre um trabalho de graça, gratuito, nós não cobramos nada por isso. A única contribuição que nós esperamos de você é que você deixe o seu like, que você comente, que você compartilhe, que você passe adiante esse trabalho, entendeu? Para que esse trabalho chegue para mais e mais pessoas e assim a gente possa estar motivando, alegrando, levando uma palavra de paz espiritual, de riqueza, de prosperidade, de saúde, ou seja, de todas as coisas boas, né? Que existem nesse mundão que Deus fez aí para nós, que Deus fez para todos nós e às vezes as pessoas não conseguem acessar, ok? Por algum bloqueio, por algum distúrbio, por alguma perturbação, né? E como eu sempre digo, Deus não habita em mentes perturbadas. Quanto maior a perturbação da pessoa, quanto maior a perturbação mental da pessoa, pior, ou seja, menor serão os seus resultados, perfeito? Existem dois polos de energia no mundo, né? O polo positivo e o polo negativo. Então você precisa escolher em qual você está, se você está no positivo ou se você está no negativo. Lembrando sempre que a maioria, né, a grande parte das pessoas sempre vão dizer, sempre vão responder que estão no polo positivo, mas não pense que isso é uma brincadeira, não pense que isso é um faz de conta, não, isso é uma verdade, é uma verdade suprema, né? E para você estar verdadeiramente no polo positivo, sua vida precisa estar cheia de harmonia, de alegria, de paz, de saúde, de prosperidade, de riqueza, de abundância. Não adianta você dizer que você está fazendo o que é certo, sendo que você verdadeiramente sabe que você não está fazendo o que é certo. Não existe meias palavras com Deus. Ou você é pleno, ou você tem plenitude naquilo que você faz, ou então não adianta nada, meu amigo. Não adianta nada você fingir que está fazendo a coisa certa quando você está fazendo a coisa errada. Pense nisso. Bora lá, então? Vamos começar a nossa leitura de hoje, mas antes vamos aqui, ó,
pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, e vamos abri-la aqui no nono livro, né? Lembrando que a Bíblia é formada por 66 livros, então vamos abrir aqui no nono livro, que é o livro de Samuel, ou seja, 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, ou também chamado o primeiro livro de Reis. Por que o primeiro livro de Reis? Porque é neste livro que o povo de Israel clama a Deus, né? Clama a Deus, pede a Deus para que Deus conceda, para que Deus eleja ali um rei sobre aquele povo para governar, para controlar, para liderar aquele povo, pois o povo de Israel estava cansado, já estava cansado das iniquidades, das maldades e dos pecados dos sacerdotes, todas as coisas ruins que os sacerdotes ali faziam contra o povo de Israel. Então, aquele povo pediu para que Deus elegesse um povo, não que o fardo fosse ficar menor com o rei, né? Porque o povo queria um rei porque era a única nação ali, né? A única nação que ainda não tinha um rei, né? Como líder era a nação de Israel, o povo de Israel, que ainda não tinha um rei como líder. Então foi feito e assim Deus elegeu, então colocou Saul, o primeiro rei, sobre o povo de Israel. Então vamos continuar aqui nossas histórias, né? Então chegamos no capítulo 12 já, aliás, capítulo 14 já no reino de Saul, já quando Saul está reinando sobre o povo de Israel. E no capítulo 14, no versículo 1 do capítulo 14, diz assim: Ora, sucedeu que num dia Jonatas, o filho de Saul, disse ao moço que carregava a sua armadura: Vem e atravessemos até a guarnição dos filisteus, que está no outro lado. Porém, ele não contou ao seu pai. Então, Jonatas, ele foi desafiou ali aquela guarnição, né? A guarnição ali dos filisteus que estava do outro lado, né? Não dentro de Israel, mas sim do outro lado, já fora dos limites de Israel. E Jonatas fez isso sem o conhecimento do seu pai. Então ele queria verdadeiramente só ele, né? Ele desafiou aquela guarnição ali, dos soldados ali dos filisteus, uma guarnição que tinha por volta de 20 soldados, né? Então ele sozinho foi lá e desafiou aquela guarnição, só ele e o seu escudeiro. Versículo 2: Esaú esperou na parte extrema de Gibeá, debaixo de uma romanceira que está em Migron. E o povo que estava com ele era cerca de 600 homens, ou seja, aproximadamente 600 soldados que estavam ali com Saul. Versículo 3: E Aias, o filho de Aitube, o irmão de Icabó, o filho de Finéias, o filho de Eli, né? Finéias que era filho de Eli, né? E Finéias já havia tido filhos quando ele morreu. Só lembrando, né, que Eli, que era o sacerdote da época, né, era o sacerdote da época, e que ele morreu ali quando ficou sabendo que a arca de Deus havia sido capturada ali pelos filisteus. Então o desgosto dele foi tão grande que ele caiu, né, e bateu com a cabeça e morreu, né, porque ele era um homem muito pesado, muito gordo, mal conseguia andar, já estava na idade bem avançada, e Finéias era seu filho, só que Deus já havia proclamado que os herdeiros ali de Eli, o sacerdote, os herdeiros de Eli não herdariam ali o sacerdócio de Deus, né? Não seriam sacerdotes, porque o sacerdócio ele era passado de pai para filho, então eles não iriam herdar, porque os filhos de Eli eram filhos da iniquidade, da maldade, do pecado, viviam fazendo coisas que não eram bem vistas aos olhos de Deus. Versículo 4: E entre as passagens pelas quais Jonatas procurava atravessar em direção à guarnição dos filisteus, havia uma rocha pontiaguda em um lado e uma rocha pontiaguda no outro lado, e o nome de uma era Bozer e o nome da outra era Sené. Versículo 4: A testeira de uma estava situada em direção ao norte, de fronte a Micmas, e a outra em direção ao sul, de fronte a Gibeá.
Versículo 6: E Jonatas disse ao moço que carregava a sua armadura: Vem e atravessemos até a guarnição destes incircuncisos. Pode ser que o Senhor opere por nós, pois não há impedimento para o Senhor salvar por meio de muitos ou por meio de poucos. Então Jonatas é o que ele está dizendo, né? Que eles vão atravessar ali a fronteira e vão desafiar aquela guarnição, né? E não importa se eles são apenas 2 homens ou se eles são centenas de homens, né? Se Deus está com você, então não importa o número de pessoas que andam com você, mas sim o que Deus, né? Mas sim que Deus pode operar milagre em qualquer situação. Não importa, Deus pode salvar a poucos como pode salvar a muitos, né? Versículo 7: E o escudeiro lhe disse: Faz tudo o que está no teu coração, volve-te, eis que estou contigo, de acordo com o teu coração. Então o seu escudeiro, né, o seu ajudante, falou para ele: Eu estou contigo, faz tudo o que estiver no teu coração. Se no coração, no seu coração está dizendo que você deve enfrentar essa guarnição, né, então vamos enfrentá-los. Perfeito? O que estiver no teu coração, eu estou contigo. Versículo 8: Então Jonatas disse: Eis que atravessaremos até estes homens e nos revelaremos a eles. Então vamos atravessar e vamos nos revelar para eles, vamos dizer para eles que nós somos hebreus. Se eles nos disserem: Esperai até que venhamos a vós, então ficaremos em nosso lugar e não subiremos a eles. Então se eles disserem nós devemos esperar, então vamos esperar e não vamos subir contra eles. Versículo 10: Porém, se eles nos disserem: Subi até nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou na nossa mão, e isto será um sinal para nós. Então, se os homens disserem que nós devemos subir, então vamos subir e vamos batalhar contra eles, pois o Senhor já os entregou em nossas mãos. Versículo 11: E ambos se revelaram para a guarnição dos filisteus. E os filisteus disseram: Eis que os hebreus saem das covas onde haviam se escondido. Então os 2 homens ali, né, Jonatas, filho de Saul, e o seu escudeiro se revelaram, né, eles se revelaram: Nós somos hebreus, né? Então os filisteus disseram: Eis que os hebreus, né, saíram das covas, das tocas, dos buracos onde eles estavam escondidos, porque naquele tempo o povo de Israel vivia aterrorizado, viviam com medo dos filisteus. Então eles se escondiam em florestas, nas matas, nas cavernas, nos buracos, até nas covas dos mortos eles se escondiam, né? Versículo 12: E os homens da guarnição responderam a Jonatas ao seu escudeiro, e disseram: Subi até nós, e mostraremos a vós uma coisa. E Jonatas disse ao seu escudeiro: Sobe atrás de mim, pois o Senhor os entregou na mão de Israel. Então os filisteus mandaram eles subirem, os dois subirem, né? E Jonatas disse para o escudeiro: Sobe atrás de mim, né? Pois o Senhor os entregou em nossas mãos, os entregou na mão de Israel. Versículo 3: E Jonatas subiu sobre as suas mãos e sobre os seus pés, e atrás dele o seu escudeiro, e eles caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro matava atrás dele. Então Jonatas subiu, né, sobre suas mãos e sobre seus pés, e atrás dele o escudeiro, né? Então ambos mataram, e eles caíram diante de Jonatas, e o escudeiro os matava. Então houve aquela batalha ali, né? Ou seja, toda aquela guarnição ali dos filisteus, cerca de 20 homens, né? E lutaram ali contra Jonatas e o seu escudeiro. Então Jonatas e o escudeiro, eles matavam ali os filisteus, né? O que estava na frente e também o que estava atrás. Versículo 14: E aquele primeiro massacre que Jonatas e o seu escudeiro promoveram foi de cerca de 20 homens, dentro de aproximadamente meio acre de terra, que uma junta de bois podia arar. Então Jonatas ali, eles proveram um massacre ali dos filisteus, né? Ou seja, eles mataram ali, só os dois mataram ali cerca de 20 homens. Versículo 15: E houve um temor no exército, no campo e no meio do povo todo. E a guarnição e os espoliadores, eles também tremiam, e a terra tremeu, assim foi um tremor grandiosíssimo.
Então houve ali, né, aquele massacre, e houve um temor ali, né, diante do povo de Israel, pois eles temeram, né, eles ficaram com medo de como seria a reação ali dos filisteus. Versículo 16: E os atalaias de Saul em Gibeá de Benjamim observavam. Eis que a multidão se dissolveu e eles prosseguiram, derrubando uns aos outros. Versículo 17: Então disse Saul ao povo que estava com ele: Contai agora e vede quem deserdou de nós. E quando eles acabaram a contagem, eis que Jonatas e o seu escudeiro não estavam. Então fizeram a contagem ali para saber quem tinha deserdado ali do povo de Israel, né? E quando eles acabaram a contagem, Jonatas e o seu escudeiro não estavam com ele, não estavam lá. E Saul disse a Aias: Traz aqui a arca de Deus, pois a arca de Deus estava naqueles dias com os filhos de Israel. Então Saul pediu para que a arca de Deus fosse levada até o local lá do conflito. E sucedeu que enquanto Saul falava com o sacerdote, o barulho que havia no exército dos filisteus prosseguiu e aumentou. E Saul disse ao sacerdote: Retira a tua mão. Então, quando Saul, né, Saul falava com o sacerdote, o barulho do exército dos filisteus aumentou, né? E Saul disse ao sacerdote: Retira a tua mão. E Saul e todo o povo que com ele estava se reuniram e eles vieram à batalha. Eis que a espada de cada homem estava contra o seu companheiro e houve uma grande confusão. Então, eis que a espada de cada homem ali, né, dos filisteus, estava contra o seu companheiro, e houve ali uma grande confusão. Ademais, os hebreus que estavam com os filisteus antes daquele momento, os quais subiram com eles ao acampamento desde os campos ao redor, eles retornaram para estar com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Versículo 22: De modo que, semelhante todos os homens de Israel, os quais haviam se escondido no monte Efraim, quando ouviram que os filisteus fugiram, até eles também os perseguiram com afinco na batalha. Então, quando eles viram ali os filisteus fugindo ali da batalha, então até aqueles homens que estavam com Efraim escondidos, né, em Efraim, correram, né, perseguiram ali os filisteus, né, com afinco na batalha. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia, e a batalha atravessou até Bet-Aven. Então o Senhor salvou Israel ali naquele dia, né? Porque quando os filisteus ficaram sabendo ali que aquela guarnição, né, havia sido atacada e havia sido destruída, havia sido morta, então os filisteus ficaram irados, né? Ficaram irados, né? E clamaram e gritavam, né? Pela batalha, né? Mas Deus, né? Deus no caso confundiu ali os homens, eles lutaram entre eles mesmos, né? Versículo 23: Assim o Senhor salvou Israel naquele dia, e a batalha atravessou até Bet-Aven. Versículo 24: E os homens de Israel ficaram angustiados naquele dia. E os homens de Israel ficaram angustiados naquele dia, pois Saul havia conjurado o povo, dizendo: Maldito seja o homem que comer qualquer alimento até a tarde, para que eu possa ser vingado dos meus inimigos. Assim ninguém do povo provou qualquer alimento. Então o povo de Israel ali ficou angustiado, né? Ficaram angustiados porque Saul havia proclamado que homem nenhum deveria comer, né, até o final daquele dia, né? Então todos ficaram em jejum. Versículo 25: E todos aqueles da terra chegaram a um bosque, e no chão havia mel. E quando o povo chegou ao bosque, eis que o mel pingava, mas nenhum homem levou sua mão à boca, pois o povo temia o juramento. Então, e quando o povo chegou ao bosque, né, eis que o mel pingava, havia tanto mel que pingava, né, mas ninguém pôde colocar o mel na boca, né, pois não queria, pois o povo temia, né, não cumprir com o juramento. Versículo 27: Jonatas, porém, não ouviu quando seu pai impôs sobre o povo o juramento, por isso estendeu a ponta da vara que estava na sua mão, e a enfiou em um favo de mel, e levou sua mão à boca, e os seus olhos foram aclarados, e os seus olhos foram aclarados. Então Jonatas, o filho de Saul, como não sabia ali do juramento, né, daquela
daquela maldição, né, que o seu pai havia colocado sobre o povo, que o povo não devia comer nada até o final daquele dia. Então Jonatas foi, estendeu a vara e um favo de mel e colocou o mel na sua boca. E naquele mesmo momento os seus olhos foram aclarados, né? Versículo 28. Então respondeu um do povo e disse: O teu pai impôs severamente ao povo um juramento, dizendo: Maldito seja o homem que comer qualquer alimento neste dia. E o povo ficou debilitado. Então um dos homens ali disse para Jonatas, né, que seu pai havia feito, né, um juramento, né, tinha colocado um juramento, né, sobre o povo, que ninguém devia comer alimento nenhum até o final daquele dia. Como Jonatas não estava sabendo dessa maldição que seu pai havia colocado, então ele foi lá, comeu do mel e seus olhos ficaram aclarados. Então disse Jonatas: O meu pai perturbou a terra. Vê, rogo-te, como os meus olhos foram alumiados, porque provei um pouco deste mel. Então Jonatas disse, né, que o pai dele havia perturbado a terra, né, e seus olhos haviam sido alumiados, né, porque ele provou um pouco do mel. Quanto mais, se o povo, quiçá, tivesse comido hoje livremente do despojo dos seus inimigos, os quais encontraram, pois não teria havido um massacre muito maior entre os filisteus? Versículo 31. E eles feriram os filisteus naquele dia, desde Micmas até Aijalon, e o povo estava muito debilitado. Então eles feriram os filisteus naquele dia, desde Micmas até Aijalon, né? E o povo estava totalmente debilitado porque não havia comido nada. E o povo voou sobre o despojo e tomou as ovelhas e bois e novilhos e os mataram no chão, e o povo os comeu com sangue. Então aquele povo ficou irado, né? Então eles pegaram ali os despojos de guerra, né? As ovelhas, os bois, os novilhos, mataram e comeram, né? Com o sangue. Então eles disseram a Saul: Eis que o povo peca contra o Senhor ao comer com o sangue. E ele disse: Vós tendes transgredido, rolai uma grande pedra até mim neste dia. Então eles disseram a Saul: Eis que o povo peca contra. Então o povo ali totalmente, né, debilitado, né, um povo totalmente irado, e comeram ali, mataram os animais e comeram com sangue e tudo. Versículo 34. E Saul disse: Dispersai-vos no meio do povo. E disse a eles: Trazei-me aqui cada homem o seu boi, e cada homem a sua ovelha, e matai-os aqui e comei. E não pequeis contra o Senhor, ao comer com o sangue. E todo o povo trouxe cada homem o seu boi consigo naquela noite, e ali os mataram. Então era o tempo da barbárie mesmo, né? Da crueldade, da maldade, né? Onde eles faziam coisas ruins, faziam coisas malditas, né, que não eram bem vistas aos olhos do Senhor. Versículo 35. E Saul edificou um altar para o Senhor. Este foi o primeiro altar que ele edificou ao Senhor. Versículo 36. E Saul disse: Desçamos atrás dos filisteus à noite e os expoliemos até a luz matinal, e não deixemos deles um só homem. E eles disseram: Faze tudo o que parecer bem. Então disse o sacerdote: Acheguemo-nos para cá, para mais perto de Deus. Então Saul decretou, né, que eles deveriam, né, ir atrás, né, dos filisteus e matá-los durante a noite. Versículo 37. E Saul pediu conselho a Deus: Devo descer atrás dos filisteus? Irás tu entregá-los na mão de Israel? Mas ele não lhe respondeu naquele dia. Então Saul pediu conselhos a Deus, né, perguntando se eles deveriam, né, no caso, ir atrás dos filisteus e matá-los, né? Se Deus iria entregá-los, se Deus iria entregar os filisteus nas mãos do povo de Israel. Mas Deus não lhe respondeu naquele dia. Versículo 38. E Saul disse: Achegai-vos aqui todos os chefes do povo, e saibais e vede no que foi este pecado neste dia. Por quê? Porque Saul então pediu conselhos a Deus, mas Deus não respondeu, porque o povo de Israel havia pecado ali, havia ido contra os mandamentos e os ensinamentos de Deus. E Saul disse:
Aliás, versículo 39. Pois como vive o Senhor, que salva Israel, mesmo que esteja em Jonas, meu filho, ele certamente morrerá. Porém, não houve um homem sequer no meio de todo o povo que lhe respondesse. Então, pois como vive o Senhor, que salve Israel, mesmo que esteja em Jonatas. Versículo 40. Então ele disse a todo Israel. Então ele disse a todo Israel: Estejais vós em um lado, e eu e Jonatas, meu filho, estaremos no outro lado. E o povo disse a Saul: Faz o que parecer bem aos teus olhos. Versículo 41. Por isso Saul disse ao Senhor, Deus de Israel: Dê a sorte perfeita. E Saul e Jonatas foram apanhados, mas o povo escapou. Então, por isso disse ao Senhor, Deus de Israel: Dê a sorte perfeita. E Saul e Jonatas foram apanhados, mas o povo escapou. E Saul disse: Lançai sorte entre mim e Jonatas, o meu filho. E Jonatas foi apanhado. Então Saul disse a Jonatas: Conta-me o que fizeste. E Jonatas lhe contou e disse: Tudo o que fiz foi provar um pouco do mel com a ponta da vara que estava na minha mão. Eis que devo morrer? Então, o que Saul propôs aqui? Quando Saul, né, ele consultou a Deus e Deus não lhe deu respostas, então Saul queria saber, né, quem é que havia pecado, se o povo de Israel ou ele e o seu filho Jonatas. Então, quando foi lançado a sorte, então ficou de um lado o povo de Israel e do outro lado ficou Saul e Jonatas. Então o povo de Israel foi todo salvo, porque aquele povo não havia pecado, né? Então ficou só entre Saul e Jonatas. Então Saul e Jonas foram apanhados e o povo foi libertado do pecado. O povo não havia pecado, o povo não havia transgredido aquilo que Saul havia decretado, né? Que amaldiçoado fosse aquele homem que comesse algum tipo de alimento durante aquele dia, durante aquele todo dia, né? E só quem havia comido de fato tinha sido Jonatas, o filho de Saul. Então, quando foi lançada a sorte entre o povo de Israel, Saul e Jonatas, então o povo de Israel, Saul e Jonatas foram apanhados, mas o povo de Israel foi libertado porque eles não haviam pecado, eles não haviam transgredido aquilo que Saul havia falado. Então, quando foi lançada a sorte entre Saul e Jonatas, então Saul foi libertado, mas Jonatas foi apanhado, né? E Jonatas diz aqui: então Saul disse a Jonatas: Conta-me o que fizeste. E Jonatas, né? Não, primeiro, né? Por isso Saul disse ao Senhor, Deus de Israel: Dê a sorte perfeita. E Saul e Jonatas foram apanhados, mas o povo escapou, o povo foi libertado. Versículo 42. E Saul disse: Lançai sorte entre mim e Jonatas, o meu filho. E Jonatas foi apanhado, e Saul foi libertado, Saul escapou. Então Saul disse a Jonatas: Conta-me o que fizeste. E Jonatas lhe contou e disse: Tudo o que fiz foi provar um pouco de mel com a ponta da vara que estava na minha mão. Eis que devo morrer por causa disso? Versículo 44. E Saul respondeu: Deus assim o faça, e ainda mais, pois tu certamente morrerás, Jonatas. Então Saul disse ali para Jonatas, né, que Jonatas deve morrer porque ele, né, descumpriu com aquele juramento que Saul havia feito. E o povo disse a Saul: Morrerás, Jonatas, o que trouxe esta grande salvação a Israel? Deus nos livre, como vive o Senhor. Nenhum cabelo da sua cabeça cairá ao chão, pois ele trabalhou com Deus neste dia. Assim o povo resgatou Jonatas para que não morresse. Então Saul já havia decretado que Jonatas deveria morrer, mas o povo de Israel ali foi contra, né, aquela execução, porque Jonatas havia havia salvado ali o povo de Israel ali das mãos dos filisteus, quando ele combateu aquela guarnição e matou todos, e salvou e matou todos daquela guarnição. Então o povo de Israel decreta que Jonatas não deve morrer, que nem um fio de cabelo deva cair da cabeça de Jonatas naquele dia. Então Saul subiu da perseguição dos filisteus. E os filisteus foram para o seu próprio lugar.
Versículo 47. Assim Saul assumiu o reinado de Israel e lutou contra todos os seus inimigos de todos os lados, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra os reis de Zobã e contra os filisteus, e para onde quer que ele se voltava, ele os atormentava. Versículo 48. E ele reuniu um exército e feriu os amalequitas, e livrou Israel das mãos daqueles que os espoliavam. Ora, os filhos de Saul eram Jonatas e Isbi, e Malquissua, e os nomes das suas duas filhas eram estes: nome da primogênita, Merabe, e o nome da mais nova, Mical. Versículo 50. E o nome da esposa de Saul era Ainoá, a filha de Aimaas, e o nome do capitão do seu exército era Abner, o filho de Ner, o tio de Saul. Equis era o pai de Saul, e Ner, o pai de Abner, era o filho de Abiel. Ou seja, o pai de Abner era o filho de Abiel, Versículo 52. E houve guerra intensa contra os filisteus todos os dias de Saul. E quando Saul via qualquer homem forte ou qualquer homem valente, ele o tomava para si. Então houve guerra intensa, né? Durante todo o reinado de Saul, houve guerra intensa de Israel contra os filisteus, né? Houve guerra intensa contra os filisteus todos os dias de Saul, e quando Saul via qualquer homem forte ou qualquer homem valente, ele o tomava. Então você percebe aqui que o principal esporte daquele povo naquela época era praticar guerra, era a matança, era a barbárie, era a violência. Ninguém estava preocupado ali em fazer a paz, em ter paz, né? E você vai acompanhar que no livro de Reis é exatamente isso que acontece. Um momento, um período ali, o maior período ali de paz do povo de Israel foi no reinado então de Salomão, quando ele reinou ali por 40 anos praticamente sem guerra, praticamente em paz. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 14 do livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 14, também chamado do primeiro livro de Reis. Então, para você que nos acompanha aí no nosso vídeo por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida, mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também, que Deus abençoe sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena, ou seja, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se. Mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu like, aquela mãozinha ali de gostei. Agindo assim, com certeza, você vai estar nos ajudando a levar sempre a palavra de Deus, motivação, paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena para mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!